Bom dia, meu nome é Yuzuru. Vamos falar sobre astrologia e os trânsitos de dezembro de 2020. Finalmente, 2020 chegando ao final, vamos ver e esperamos que 2021 traga boas novas, mas de qualquer jeito, 2020 ainda está aqui e temos algumas transições. Então, primeiro agora, em 14 de dezembro, nós temos o eclipse total do Sol. Cada sessão de eclipse está mais ou menos 6 meses separada uma da outra. Agora vai cair em dezembro. Já tivemos o eclipse lunar, tem o solar total, um lunar. O eclipse do Sol você pode ver no gráfico, que espero que esteja visível, e você vê o caminho do eclipse vai passar pela América Latina. Se vocês lembram, um pouco tempo atrás, e no começo de 2019, nós tivemos um outro eclipse que foi total e que passou também pela América Latina e vai então refletir um pouco a mesma situação. Para quem não lembra, teve crise da Argentina, Chile teve uma crise muito demorada, muito complexa. Ivo Morales ele teve que sair fugido. O Brasil estava em crise e continua em crise. Então, este foi um período bem turbulento. Vai acontecer a mesma coisa? Provavelmente não. Geralmente, os eclipses não tendem a ser repetitivos. Pode ter um aspecto de terminar o que começou, mas os eclipses, ou eles pegam a parte política, ou eles pegam morte de celebridade, ou eles pegam desastres naturais, mas é meio difícil saber qual deles. Mais detalhes a gente fala por volta de 14 de julho. Eles têm janelas diferentes que, de acordo com a tradição, podem demorar alguns anos, pelo menos nas regiões onde são afetadas, onde são visíveis. Onde não são visíveis, geralmente se considera um intervalo de uns 6 meses. Mas aqui nós temos então o caminho e ele vai pegar então neste 14 de dezembro. E fora isso, o que vai acontecer? Bem, tanto Saturno quanto Júpiter vão mudar de signo. Eles estão os dois em Capricórnio, estão já dançando este ano inteiro, eles dançaram juntos e finalmente vão se unir em Aquário. Aquário, então, vai ser a grande conjunção, que eu não sei se vocês já estão acompanhando os memes, mas basicamente é a grande conjunção do ponto de vista da astrologia, não de astronomia que estão falando porque eles estão mais próximos, mas do ponto de vista da astrologia, a grande conjunção é a marca dos dois planetas mais lentos da astrologia tradicional. Esses dois planetas, Júpiter e Saturno, são os cronocratores, são os regentes do tempo. Então, eles afetam a economia e a política. Então, na economia, temos, digamos, Júpiter como princípio de poder de compra, princípio do comércio, princípio de prosperidade, Saturno, princípio de restrição de dinheiro no bolso, de corrida do pessimismo. Então tem essa coisa da vitória do otimismo e versus o pessimismo, a questão do poder, para que partes do mundo o poder vai, para que famílias dentro de cada país o poder vai. Isso vamos falar mais depois, porque realmente não tem pressa, porque as grandes conjunções demoram 20 anos. A última foi em 2000, a penúltima em anos 80. Tem alguma coisa especial nessa? Bem, estamos voltando para o elemento ar. Por que estamos voltando? Porque as grandes conjunções acontecem em elementos: fogo, terra, ar e água. Então, passamos 2 séculos, praticamente todo o período de Revolução Industrial, Revolução Capitalista, Industrialização e outras coisas que tinham o tema terra. E então, dentro desse período, que basicamente toda a história do capitalismo, toda a história da industrialização, toda a história da renovação científica. E agora vamos para o elemento ar. Mas não é realmente uma grande mudança, porque o ciclo já mudou para o elemento ar em 1980-81. Daí ele voltou para a Terra pelos anos 2000, onde teve sua conclusão, e agora finalmente vamos voltar para o ar. Algumas das expectativas que temos são básicas, são basicamente continuações de promessas que foram plantadas nos anos 80. Então veja, por exemplo, a internet
uma coisa que foi criada. Os profetas dos anos 80, vamos falar isso um dia mais, que são basicamente pessoas que nasceram também naquele ciclo e que agora estão assumindo mais e mais posições de poder, agora que chegam a seus 40, 40 e tantos anos. E este ciclo, então, nós tivemos também a mudança do poder, não necessariamente a mudança do poder, nós tivemos Guerra Fria, nós tivemos a queda da Rússia, tivemos a mudança da Rússia para o que hoje é, nós tivemos os BRICS, tivemos a queda dos BRICS na última grande conjunção, mas na última de Touro nós também tivemos toda a questão do 11 de setembro, da guerra do Iraque, dos Estados Unidos querendo passar de uma hegemonia real para uma hegemonia militar, com todas as consequências que isso dá. E o que aconteceu também na outra, que é adiar, foi a abertura da China, basicamente para o comércio após as visitas de Nixon, etc. E foi mais ou menos aí que realmente a China se abriu para o comércio, depois as empresas começaram a ir para a China, e onde deu, todo mundo já sabe. Agora o eixo de poder, com certeza, promete mudar, se definitivamente não para a China, pelo menos uma bipolaridade ou uma tripolaridade, mas com certeza a China promete assumir, não por 200 anos, normalmente, mas pelo menos nos primeiros 60 a 100 anos próximos, eles têm uma boa promessa de serem os próximos candidatos à hegemonia. E tudo isso, então, começa já, pelo menos os próximos 20 anos dessa história começam a partir deste dezembro 21, que, por sinal, dezembro 21 também vai ser a data dos solstícios de inverno ou verão, de acordo com o hemisfério. Então, vai ter uma combinação de muita coisa, eclipses, solstício e grande conjunção, que vamos ter que falar separadamente. E fora isso, para o ano que vem, a partir de março do ano que vem, nós temos então a Dao, que ninguém fala, a maioria das pessoas não conhece, a maioria dos astrólogos não estuda a astrologia antiga e não conhece as próprias raízes da astrologia. A Dao é um dos ciclos mais obscuros que temos, vamos falar algum dia no futuro. Cada Dao tem 360 anos e elas vão mudando de signo e de planeta. Então a última foi do maléfico Saturno em Virgem e durou os últimos 360 anos. Então aqui nós temos que realmente vai mudar, um ciclo que realmente vai ser totalmente novo, que a partir de março de 2021 nós devemos entrar então no ciclo de Júpiter em Libra. Todos vão ter pontos positivos e negativos, e não adianta você falar de um ciclo de 360 anos se vai ser positivo ou negativo. Mas o que a gente pode esperar agora é espere por mudanças. A gente não tem, a gente vai falar isso com mais detalhes em algum momento. E aqui eu explico um pouco melhor sobre a Dao, como a implicação do ciclo. Então, em resumo, o que nós vamos ter? Dia 1 já passou, agora já estamos em dia 2, que eu estou gravando esse vídeo. Nós temos Mercúrio passando para o seu exílio em Sagitário. Agora o Sol ele vai fazer a quadratura com Marte dia 11, então o que a gente tem uma expectativa é alguma coisa em termos físicos, alguma coisa a ver com incêndios e brigas de poder ou militarismo até nessa semana entre o 7 e o 11, mais ou menos. Vamos ter o eclipse do Sol, dia 14, eclipses do Sol, normal, banal. Porque os eclipses são contra a ordem das coisas. Então, nós temos acidentes, como de avião, de barco, nós temos tempo extremo, coisas como tempestade, furacão, etc. Se você vir que está tendo furacão em tal país, você já sabe mais ou menos que a coisa não vai cheirar bem.
Terremotos é clássico de eclipse, e incêndios está tendo muito, talvez como consequência do aquecimento global, então é uma das possibilidades agora nesse período. Fora isso, morte de celebridades, às vezes cai 2, 3, 4 na mesma época, é uma das coisas. E, como eu falei, ele tende a afetar toda a parte do Cone Sul. A gente vai falar um pouco depois, talvez semana que vem, sobre o tema. Já no dia 15 de dezembro, logo depois do eclipse, nós vamos ter a Vênus saindo de seu exílio. A Vênus saindo do exílio, não é que todo o tempo, o mês que ela fica, está ruim, mas este é um dia que tem um clima, assim, em astrologia eletiva, razoavelmente com essa noção de alguma coisa que está saindo de algo muito ruim. Então pode ser usado nesse sentido. Já, por exemplo, o eclipse mesmo não é um dia muito bom, nem antes nem depois. Então, para quem tem coisas assim muito importantes que está planejando começar, essa semana de eclipse não é considerada a melhor, pelo menos depende da janela que você tem, mas esse dia não. E logo em seguida vai então Júpiter e Saturno passar de signo. A gente falou basicamente de astrologia mundana, astrologia dos países, e como isso afeta em coisas como como isso afeta em coisas de astrologia natal para os indivíduos. Primeiro afeta o mundial. Como muita gente aprendeu este ano, não importa as tendências para o mapa natal quando você tem uma pandemia. Todos os mapas, mesmo os que tinham grandes promessas de amor ou grandes promessas de carreira, tiveram que se submeter à verdade da situação, que foi de quarentenas e quebradeiras e outras coisas. Então, muitas empresas desapareceram, muitas coisas pequenas. Minha pobre academia que fechou, aqui onde eu moro, que é uma região de trânsito, um monte de restaurante fechou porque as empresas não estão com funcionário, não tem ninguém daqui, não vem ninguém para comer, não tem restaurante, não tem e por aí vai. Então, toda uma quebradeira geral dependendo da situação, e os mapas estão sujeitos a isso. E o ano que vem, a gente, com sorte, já tem uma vacina nos primeiros meses, com sorte, o, o Covid, ele precisa, não se pode falar Covid no YouTube, mas falei, o Covid ele tem um R0 de 2,2, então ele precisa de basicamente 50% da população estar vacinada. Então, com sorte, nos primeiros 3 meses da pandemia, muitos países já vão estar conseguindo vacinar a população de risco, e vacinando a população de risco, o número de mortes vai cair muito, mesmo que os casos continuem, o número de mortos vai cair para, espera-se, muito pouco, e depois que tiver o número de mortos baixos, até metade do ano, com sorte o número de casos também vai parar de ter grandes surtos, e Deus querendo, até o final do ano, se tiver uma base de 70%, 80%, 90% das populações vacinadas, o vírus praticamente se extingue e vira uma coisa que vai ter que se adaptar, provavelmente perdendo força. Então essas são as perspectivas mundanas. Mas no mapa natal, estando abaixo disso, o que você pode ver? Você pode ver, pega o eclipse, por exemplo, vê o que ele está aspectando no mapa natal e no mapa progredido. Você pode usar geralmente progressões secundárias para o eclipse. Ele está fazendo trígonos com o planeta, você tem que saber interpretar o regente saber quem são os regentes da casa. Então, Marte, por exemplo, ele tem um sentido básico para todo mundo, então você tem que saber que sextil, trígono, quadratura, oposição ele vai fazer, vamos supor que Marte, e que casas ele rege. No geral, um eclipse caindo no seu planeta natal, conjunção ou oposição, ele deixa este planeta ou fora de controle, ou trazendo coisas novas e absurdas,
coisas fora de controle, ou por outro lado, eliminando coisas de sua vida por pelo menos uns 3 meses. Essa é a interpretação assim, mais básica que funciona para quase todo mundo. Ok? E, e Saturno vai passar para Aquário, que nós vamos então falar isso outro dia, mas para a maioria das pessoas o que isso vai interpretar, isso você vai interpretar mais não a grande conjunção em si, porque ela é da esfera mundana. Então você interpreta do ponto de vista um, da esfera natal, ok? Então você considera como um trânsito que o trânsito de Saturno vai passar por Aquário. Então ele vai trazer certas crises, principalmente para países como a Rússia, mas do nosso ponto de vista você veja, Saturno vai passar principalmente Sol, questões de vida profissional, talvez pai, identidade, saúde, mas na parte de doenças crônicas, de vitalidade, estresse, responsabilidades. Saturno vai passar por coisas Lua, coisas maternas, relacionamento amoroso, família, vida cotidiana em geral, emoções, sentimentos e acidentes. Então, esses são os significados básicos. Maléficos, Marte e Saturno, pode trazer uma coisa mais, um trânsito mais chato, benéficos um pouco melhor, tem que ver que casas eles regem. Este é o básico para os trânsitos do mês. Então, fora esses dois, aqui, Vênus no dia 30, nós temos a Vênus com o nó do sul. Não é bom fazer, então, grandes coisas românticas para o final do mês, porque o Vênus vai estar bem aflito. Então, quem tiver algum casamento bem para o final, como 27, 28, esteja preparado para emergências, como ter que mudar a data, etc., porque é um pouco, traz aquela coisa do fora de controle. E Marte promete, mas ele ficou dançando este ano todo em Marte, em Áries, e agora só no final ele vai realmente, ano que vem, que ele vai finalmente mudar para Touro. Então este ano todo ele ficou em retrogradação e agora finalmente vai mudar para Touro só no começo de janeiro. E é isso, e vamos tentando um novo formato, e desculpe o excesso de falhas nossas. Então estes foram trânsitos de dezembro. Próxima semana eu vou tentar fazer uma explicação melhor do eclipse, uma explicação melhor sobre a grande conjunção em breve, mas para quem já tem curiosidade, veja o podcast que eu fiz com o Dinho, que a gente discute os aspectos mais importantes do tema. Até mais!